Você quer ficar internado. Você quer pagar por essa internação, mas você não tem indicação de internação? Eu vou fazer essa internação que você está pagando. Quais desafios os hospitais enfrentam ao lidar com a decisão de internar ou liberar um paciente? Olha, eu trabalho com internação hospitalar de psiquiatria há 11 anos, tanto o SUS quanto o privado. E se eu for pensar assim no que é mais desafiador no momento da entrada do paciente, vou pensar em duas situações aqui. O paciente está entrando. O que é desafio? O paciente não quer ficar internado. Ele não quer. A família quer. A avaliação médica, a avaliação clínica resulta numa indicação de internação, pela medição de risco, pelo contexto. Então precisa internar e ele não quer. Então vai ter que fazer uma internação involuntária. Como que o paciente que não tem crítica do que está acontecendo, está agitado, está se sentindo extremamente ameaçado, porque ele não consegue entender o que está acontecendo, não tem crítica disso. Como que ele vai reagir? Ele vai ficar agitado, ele pode agredir a equipe, pode agredir a família, isso é extremamente comum de acontecer. Ele pode quebrar tudo dentro do hospital. Isso só vai aumentando a indicação de internação hospitalar dele, porque ele está sentindo acuado. É extremamente compreensível isso, né? E é um paciente que eventualmente vai precisar de uma contenção. Uma contenção química com medicamento, uma contenção mecânica. O que é a contenção mecânica? Que é extremamente polêmico. É amarrar o paciente no leito. Para a segurança dele, para a segurança da equipe, para a segurança da família, para a segurança do patrimônio do hospital, todo esse contexto. Porque é um paciente com indicação de internação hospitalar. Então é extremamente desafiador fazer uma internação involuntária, porque o paciente está involuntário, ele vai reagir mal. Ele não quer estar lá, ele não quer ser internado. Então é bastante complexo esse manejo. Por isso que é importante nos hospitais, as equipes de enfermagem que atuam junto com o médico terem este manejo sobre paciente psiquiátrico. Tem toda uma estrutura, todo um protocolo, toda uma definição de como fazer isso de forma segura, para o paciente não ser lesionado nem lesado em nenhum ponto. Então é muito sensível esse processo de internar um paciente de forma involuntária, mas é extremamente necessário e extremamente indicado em centenas de casos. Ainda em relação à entrada, existe uma situação que talvez as pessoas não se liguem, né? Que às vezes o paciente quer ser internado, a família quer internar, mas ele não tem indicação. Ele quer internar, a família quer internar, mas não tem indicação. Não tem indicação médica de ser internado, não tem indicação clínica de internação. Aí vai internar o paciente? Se for do SUS, vai gastar recurso do sistema de saúde para internar um paciente só porque ele quer, porque não tem internação, porque não tem indicação? Se é no particular, vai fazer só porque está pagando? E aí a gente entra num conflito ético em todos esses cenários muito interessante para ser discutido. Porque se eu falar assim para você, se você, Bruna, chega aqui para mim e fala assim, eu quero fazer uma tomografia, eu vou pagar pela tomografia de corpo inteiro, quero me pesquisar inteiro aqui na tomografia. Se você me pagar e eu tô aqui no serviço de tomografia, eu vou fazer? Porque você está me pagando e comprando o exame? Ou se eu sou médico, eu vou pedir para você só porque eu sei que você vai pagar e vai fazer o exame? Você tem esse direito de fazer o exame que você quiser, de se expor a todo esse raio-x, porque a tomografia é a mesma radiação, não raio-x, mas é a mesma radiação raio-x, só que centenas de vezes mais. Então eu vou expor você a toda essa radiação sem indicação clínica, só que você está pagando. Então transfere isso para uma internação psiquiátrica. Eu sou um serviço de hospital psiquiátrico privado. Você quer ficar internado. Você quer pagar para essa internação, mas você não tem indicação de internação? Eu vou fazer essa tua internação que você está pagando? Isso é bem debatível. Dentro do SUS não faz o menor sentido. A gente não vai gastar recursos do SUS, do sistema de saúde, uma coisa que não tem que ser feita, que não é necessário ser feita. E aí, dentro de uma operadora de saúde, como que você vai justificar a internação de um paciente, do ponto de vista clínico, se ele não tem indicação só porque ele quer? Então tem essa outra situação. Vai fazer menos sentido ainda. Vai fazer menos sentido ainda. Então tem essa situação de entrada, que é o paciente e a família querem, mas não tem indicação. Então aí você tem que ficar ali no pronto-socorro, e tem um paciente atrás do outro, você tem que perder às vezes mais de uma hora de atendimento para elucidar para a família e para o paciente que eles não têm indicação. E nem sempre eles respondem bem a isso. Nossa, isso é extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Então acho que na entrada tem a não entrada e a entrada como uma questão. Em relação à saída, o maior desafio é como deshospitalizar um paciente. Para onde ele vai? Quem vai cuidar dele? Quem que vai cuidar da medicação dele? Ele vai cuidar? Ele tem condição de fazer isso? Existe uma rede do SUS que vai dar suporte para esse cara na saída dele? Muitas vezes a gente consegue melhorar o paciente clinicamente em termos de sintoma, mas ele não consegue mas a gente não consegue ter os recursos socioambientais ou extra-hospitalares para garantir que ele continue o tratamento lá fora, então ele não consegue sair. Então a indicação de internação vai permanecendo até ter esses recursos. Muitas vezes a família interna um paciente no hospital e some, desaparece. Ninguém nunca mais fica sabendo onde essa família foi parar. Nossa, deve ser. Como é que o médico vai fazer? A família sumir. O médico vai continuar atendendo o paciente diariamente dentro da internação,
cuidando da saúde desse paciente como se ele fosse um morador de dentro do hospital. Porque a família abandona ele lá. Aí a gente enquanto hospital, precisa acionar o Ministério Público. É uma série de ações que dependem do jurídico junto com a gente. Exatamente. Pra fazer, talvez até mesmo uma ação de Isso. hospitalização. Tem paciente que fica, até hoje tem paciente que pode ficar anos internado se a família abandonou totalmente. Não tem como a gente jogar um paciente na rua e deixar ele em risco, a depender do caso que for. E aí precisa de todos esses procedimentos aí jurídicos envolvendo o Ministério e tudo mais, para que alguém dessa família se responsabilize por esse paciente. Aí é bem delicado. A deshospitalização é muito difícil em muitos casos. Entendi. Isso é muito interessante para quem também é advogado e atua em jurídico interno. Eu trabalhei em um hospital e você vê na rotina que existe em alguns casos a necessidade de entrar com ação judicial, mas certamente esse é o pior cenário, porque você tem que forçar algo que, se a família não está fazendo naturalmente, pensar nisso de uma maneira forçada. Imagina pro próprio paciente, né? Então, ele sabe que ele foi abandonado lá, não importa o estado mental dele, ele sabe que ele foi abandonado lá. E como que ele vai lidar com isso, né? E aí, aqui eu nem tô fazendo, aqui pra deixar também muito claro, tá? Também nem tô fazendo um julgamento de valor da família. Porque claro. não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser cuidador de paciente psiquiátrico grave. Isso onera a família em todos os níveis possíveis, onera financeiramente, tempo, energia, esgota. Existe a doença do cuidador, o cuidador adoece. Fala-se tanto em burnout hoje relacionado ao esgotamento do trabalho, mas existe esgotamento do cuidador, que vira um processo de adoecimento também, pode virar, né, um processo de adoecimento. Então, eu nem estou fazendo um julgamento de valor, eu só estou dizendo que isso acontece, e aí a gente tem a dificuldade de fazer a deshospitalização e o paciente vai entender isso como um abandono.